A escolinha do colégio, se fosse, daria milionário. Ganhando tudo, ganhando todos os torneios. 10-0, 55-1, era uma coisa assim impressionante. Se fosse, né, contratualmente, era uma coisa de louco, cara. Foi uma coincidência espetacular. E aí, o que aconteceu nesse processo? A gente foi pra Espanha, eles começaram a jogar lá com garotos normais e correntes e começaram a se envolver. O Thiago e o Rafa foram pro Barcelona. Então, o Rafa tem quantos anos? O Rafa tem... Agora ele tá com 28, que ele é 93. Boa noite, pontualmente 18 horas, hora de Brasília, está começando o nosso programa de esportes, edição dessa sexta. Você não pode perder, e vai começar o programa de esportes da Rádio Futebol. Vem aí o boletim da bola. Pois é, boletim da bola começando com os destaques esportivos do seu time de coração e falando tudo o que pode acontecer no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. A gente vai trazer destaques e informações do seu clube de coração para a rodada que completa o fim de semana no Campeonato Brasileiro. Mas antes, vamos abrir a rede FPI, são mais de 2.000 web rádios. Aliás, o nosso departamento esportivo está analisando aí mais 22, né, 01? 22 novas web rádios que retransmitem a gente em dia de jogos estão chegando na rede FPI, que é a primeira rede de rádios só com rádios na internet. Rádio CWB News, Web Cop News com o comando do futebol ao vivo. Mas antes, vem aí uma das vozes mais marcantes, Nilson Ribeiro. Atenção, emissoras que integram a rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. Top de 5 segundos para a formação da rede. O mundo ouve. O mundo ouve. O mundo ouve. Jarbas Duarte, o maior gol do Brasil. Brasil! Pois é, sou eu. No programa de hoje, 1 hora, vai ter Corinthians, Sport, Fluminense, Grêmio, Vasco da Gama e também um pouquinho do futebol da Europa. O nosso boletim da bola, você sabe, é Campeonato Brasileiro. E Brasileirão é Betano. Brasileirão agora é Brasileirão Betano. Abra sua conta na Betano e receba até R$1.000 em bônus. Bem, o programa começa com opinião. Vamos saber o assunto dele de hoje. Vem aí o nosso pentacampeão paranaense. Agora a opinião é do capitão Hidalgo. Abraço, Hidalgo. Meu caro Jarbas e meus amigos que acompanham esta programação diária, eu gostaria de tocar num assunto que a nós representa uma falta de desportividade também, quando notamos as presenças dos técnicos, agora virou uma moda, que ficam ali na beirada do gramado reclamando de tudo e de todos. Eu não vou aqui só destacar um ou outro, não. Todos eles hoje usam dessa artimanha. É o tal do professor, né? Até jogador que está no banco também acha no direito de ficar gesticulando, é massagista. Procuro dizer que quando eu trato um assunto na forma de comparação, um comparativo, não é colocar o saudosismo, é só dar um exemplo do que na verdade está acontecendo. Essa última expulsão do Abel,
que prejudicou também a equipe do Palmeiras, que jogou o segundo tempo inteiro em cima da equipe do Flamengo. Ele fez gestos lá obscenos e foi mandado embora, né? Que o VAR viu aquilo e avisou o árbitro e saiu com a situação que ele criava. Eu vejo esse rapaz que de certa forma, ele está fazendo um bom trabalho no São Paulo, Zubeldia, mas ele perde a estribeira ali, a beirada também. Então eu quero remontar um tempo aí no meu pensamento, que eu mesmo joguei futebol profissional há muitos anos, mas eu não lembro de Aimoré Moreira, do Feola, do Brandão, o Silvio Pirillo, Renganeschi, Elba de Padua Lima, o Tim, que eu trabalhei muito nesse período, e alguns com eles. Não tinha essa do técnico ficar de pé ali, gesticulando a tudo. Ficavam sentados, aguardando a vez de um comunicado, ou mandava um massagista quando da caída de alguém, ou no vestiário. O serviço do técnico vale muito no vestiário. Quando ele vem de um trabalho eficaz, e ele, com experiência, ele chega no vestiário e ele muda. Claro, uma vez ou outra, só levantar já dá uma impressão favorável de sim ou não, mas não da forma como as coisas estão acontecendo no futebol brasileiro. Agora, tem que se apelar aí à Confederação Brasileira de Futebol. Do jeito como está, marginaliza e cria-se uma bagunça geral. Você pode ver todos os jogos, faltando uns 2 minutos, cria-se uma situação em que um quer bater no outro no um, fica uma rodinha, o árbitro fica fora dessa situação. Todo final de jogo empana a situação que deveria ser muito melhor conduzida. Quem ganhou, ganhou, quem não ganhou, não ganha mais, como diria o locutor, mas claro que há outros jogos para serem olhados de outra maneira. Mas não assim, toda hora é falta, não vemos um bom momento no futebol. Tem que se tomar um cuidado enorme, e os árbitros não deveriam ser condescendentes, desculpem, para participar de uma coisa dessa. É colocar fora todo mundo, aquele que atrapalhar o espetáculo, tira. Quero ver a CBF depois chegar e falar para o árbitro, não faça isso daí. Então é lamentável essa situação do fora-campo. Está lá o time jogando e o técnico fica aqui na margem, brigando, discutindo qualquer lance, como dizendo se ele tem toda a razão ou não, atrapalhando o espetáculo. Era isso, viu, Jarbas? Muito bem, Dalco. Aliás, o assunto é bastante inovador em relação à atualidade disso que está acontecendo, né, Dalco? Eu estava até pensando, quando você está falando aí, você sempre vem com assuntos bons, e eu tenho notado na sua voz, Dalco, essa tristeza tua em relação a isso que está acontecendo. A minha percepção, a minha percepção desse assunto que você falou, do que tem acontecido, é que os jogadores de hoje, né, esses jogadores de hoje em dia, têm menos respeito pela arbitragem, porque eles têm uma influência de vários fatores que eu vejo. No passado, até nesses podcasts que a gente coloca aqui, Edal, eu tenho ouvido muito isso, histórias das antigas. No passado, os árbitros eram frequentemente mais autoritários, entendeu? Eles adotavam uma postura mais rígida em campo, o que contribuía para um maior respeito desses jogadores, né? E outra, não tinha câmera, né? O cara, ele chegava, até vi vários jogadores aqui falando em podcast, o Oscar Roberto de Godoy, vamos voltar mais antigo ainda, ele chegava na cara do jogador e falou: "Meu, se você continuar assim, eu vou te tirar, cara." E o cara respeitava isso, né? Porque as regras do jogo também, claro, mudaram ao longo dos anos. A introdução dessa tecnologia que a gente está vendo aí, que é o famoso VAR, né? O árbitro de vídeo, tirou um pouco do poder desses caras, né? Ele só fica no foninho, ele pergunta, ele não tem mais uma autoridade. Fez com que as decisões que fossem mais questionadas ou revisadas, sei lá, o que poderia ter enfraquecido essa autoridade do árbitro em campo. Eu vejo assim, verdade, porque o comportamento desses jogadores e a cultura do futebol mudou muito, né? Hoje os atletas são mais expressivos, né? Tem mais questionamento na decisão.
manda o árbitro, né, se ferrar e vira de costas e vai embora. E isso aliou, né, um maior destaque, dando, claro, a polêmica, mesmo porque quando ele faz isso, ele joga a torcida contra o próprio árbitro. E a gente vê isso nas transmissões, a gente vê isso na rede social. Tem um cara que coloca a voz, né, no campo não tem como você ter o labial lá, né, a leitura labial. Ele consegue, ele faz até uma brincadeira, ganha milhões nisso, usando isso. E a gente consegue entender o que acontece dentro de campo depois. Porque essa impressão de respeito da arbitragem diminui muito. E o importante que a gente não pode esquecer, a gente tem que lembrar sempre do torcedor que acompanha aqui a gente, é que o respeito pela arbitragem depende tanto dos árbitros, como você disse aí, Dal. A CBF tem que fazer alguma coisa. Tanto do jogador como do árbitro tem que ter uma educação esportiva, uma aplicação consistente da regra. Isso é fundamental para manter uma disciplina dentro de campo, né? Penso eu assim. Bem, vamos falar do Corinthians. Otimismo por Gonzalo Plata. Vamos saber o que o Chico Garcia pensa dessa chegada aí de um novo camisa 9. Será que vem? É a expectativa que o Chico traz pra gente aqui do Corinthians, que pega o Bragantino amanhã, 9h30 da noite. Diga lá, Chico! Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar um pouco mais do Timão, porque tem um otimismo na contratação de Gonzalo Plata, o equatoriano de 23 anos, tá louco para jogar no Corinthians. Também está muito afim de vir para cá Gustavo Cuéllar, e tem um novo molde aí da negociação que eu vou te contar a respeito do colombiano. Tem uma busca pelo centroavante, será que é o Alex Arce? E também Wesley, cada vez mais distante do Timão. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Fala, turma, já se inscreveu no canal? Bora se inscrever, a gente já passou de 1 milhão de inscritos, eu conto muito com a sua inscrição aqui, like no vídeo também me ajuda. Bora falar de mercado da bola, porque tem muita coisa acontecendo. O Luiz Fabiani, repórter da Rádio Itatiaia aqui em São Paulo, que cobre o Corinthians, muito competente, ele publicou que o Corinthians mudou o modelo de negócio que agradou os integrantes, os dirigentes do Al Sadd do Catar, para a aquisição do Gonzalo Plata. O Gonzalo Plata, jogador equatoriano de 23 anos, que é canhoto, atua pelo lado direito do campo, né? Ele é um ponta-direita canhoto, é aquele canhoto muito habilidoso, de muita força, de muita velocidade, que joga pelo lado direito do campo e que, cara, com o Thales Magno na esquerda e ele na direita, o Corinthians estaria muito bem resolvido. E aí tem algumas questões interessantes nesse negócio, né? O Corinthians fez uma proposta interessante, assim, de 8 milhões de dólares para a aquisição do jogador. Só que a maneira como o Corinthians ofereceu inicialmente não tinha agradado os caras, né? Um parcelamento por 3 temporadas e tudo mais. O Corinthians mudou esse modelo e está diminuindo essa fatia do parcelamento. A gente não conseguiu entender exatamente de que forma isso está acontecendo, mas o Corinthians mudou e isso agradou mais os árabes. O próprio Gonzalo Plata está fazendo uma força descomunal para jogar no Corinthians. Ele está, inclusive, respondendo torcedores na internet, em box, dizendo que acompanhou a classificação. Tá uma loucura. Ele já disse para os caras que quer a liberação. Ele tá louco para vir. O Gonzalo Plata, sim, tá desesperado para jogar no Corinthians. E, enfim, o Al Sadd precisa liberar. O Corinthians fez uma proposta bem interessante e esse novo modelo de pagar uma fatia um pouco maior à vista agradou os caras. Então existe uma tendência, eu diria, nesse momento, a menos que, cara, muita coisa dê errado, né? A gente não pode cravar, mas o Gonzalo Plata está cada vez mais perto de jogar no Corinthians. Da mesma maneira, o Gustavo Cuéllar. A única dificuldade é porque pode demorar um pouco mais, né? Porque essas coisas não são de uma hora para outra. O fato é que as coisas continuam, as conversas continuam. O Ramon Dias já falou com o Cuéllar já falou com o Ramon, Fabinho Soldado já falou com o Cuéllar, os dois se conhecem de Flamengo, o Ramon treinou o Cuéllar no Al Hilal, existe uma relação muito próxima. O Cuéllar já disse que topa jogar no Corinthians, já acertou base salarial, de salários e luvas. Hoje ele negocia os próprios contratos, não tem mais empresário, e ele está tentando uma liberação junto ao Al-Shabaab, que é o clube onde ele está hoje, né? Que é o clube comandado pelo Vitor Pereira hoje. Olha que loucura. Ele está tentando a liberação e com isso abrir mão de valores que ele teria a receber até o fim do contrato, que pode indicar uma economia interessante para o clube, já que o jogador não está mais com a cabeça lá, que o jogador quer sair e tudo mais. Para o clube, cara, às vezes assim,
Obviamente eles querem o ressarcimento, né? Porque inicialmente o Corinthians até tinha feito uma proposta de 4 milhões de euros, mas os caras acharam pouco, queriam de 5 para cima e tudo mais. Então agora, nesse momento, o Cuéllar está pensando diferente, né? E está trabalhando isso de maneira diferente com o Corinthians. Não, peraí, deixa eu tentar minha rescisão aqui, eu ficando livre, eu negocio com vocês. E aí esse valor que vocês pagariam para o clube, vocês, né, pagam um pouco menos, diluem em luvas e tudo mais, e aí a tendência do Cuéllar assinar um contrato por 3 temporadas com altíssimo salário, né, para compensar tudo isso. Todo esse esforço que ele está fazendo de abrir mão de valores lá, ele vai perder dinheiro, mas ainda assim vai ganhar um enorme salário, e o Corinthians está fazendo um esforço para tê-lo, porque o Ramon Dias é completamente louco por ele, e até pela lesão do Alex Santana, o clube deu uma retomada nas negociações aí de forma mais intensa para poder contar com ele, né? Mesmo que o Charles chegou e tenha jogado bem contra o Grêmio, o Alex Santana estava resolvendo o problema ali no setor, e ele só volta em novembro. E é claro que o Cuéllar não vai vir só por conta desses 3 meses, né? É um cara que vai poder jogar junto com o Alex Santana, com o Charles, com o Breno Bidon, com o Rian. Eu sempre falo, contratou para o time titular, você reforça o teu banco. Porque mesmo que, vamos imaginar, o Alex Santana seja banco, o que não é, né? Quando ele voltar a jogar, pode ser até que seja, por conta do ritmo de jogo, você vai ter no time titular um Cuéllar. Tá ruim? Então, esse aqui é o detalhe, né? Então, por isso o Cuéllar tá perto, sim. Só falta ele conseguir essa liberação, não é muito simples, mas ele está tentando, e como ele vai abrir mão de valores, acho que até existe uma tendência dele conseguir. O Corinthians está em busca de um centroavante, um definidor, um fazedor de gols. E é óbvio, né, que se esse cara for um reforço midiático, que é o termo utilizado pela Esportes da Sorte, a patrocinadora Master, que estaria disposta a investir esses 9 milhões de dólares ou 60 milhões de reais num jogador que pudesse ter atrelado a sua imagem, né, a marca, para ser um garoto propaganda, para ter também uma composição, né, em termos de salários, luvas e tudo mais, melhor ainda. Mas a gente não sabe se você consegue no mercado um atacante midiático que custe isso. Normalmente eles custam mais, né? Então você tem que fazer um modelo de negócio interessante e usar a criatividade. O Alex Arce, que o Corinthians tentou contratar, o paraguaio da LDU, que tem números impressionantes, né? 20 gols em 25 jogos na última temporada, a LDU inicialmente recusou. O Corinthians meio que tirou o time de campo e não descarta voltar à carga, né, no negócio para tentar fazer uma outra proposta, mas por enquanto deu uma esfriada no Alex Arce. Mas o Corinthians segue buscando um centroavante. Cada vez mais está clara a ideia de que Yuri Alberto é um atacante de bico de área, um segundo atacante, um cara que pode sair da área e construir para um centroavante, um cara que pode cair pelos lados, não sendo necessariamente um ponta, mas um jogador que busca mais o jogo, que ataca o espaço, e não necessariamente um fixo na referência, um pivô, um cara que faz parede lá, porque não é a dele realmente. Então, o Corinthians está identificando isso. Tá, mas o Pedro Raul já está no time. Pois é, mas o Pedro Raul não está conseguindo ser esse cara, esse definidor, essa referência dentro da área para que o Yuri possa fazer esse trabalho. Como já fizeram algumas vezes no Campeonato Paulista e até funcionou, mas obviamente a exigência era bem menor. E para fechar, o Corinthians está buscando esse 9 então, né? Que a gente está tentando descobrir alucinadamente quem é esse atacante, esse finalizador que o Corinthians está buscando. E para finalizar, o Wesley está cada vez mais distante, né? Até por isso a chegada do Thales Magno, que vai ocupar essa lacuna, né? Encher essa lacuna pelo lado esquerdo do campo, porque o Wesley inclusive apagou, né? Arquivou todas as suas postagens, né, relacionadas ao Corinthians, está só com 3 publicações no seu Instagram, e o seu empresário está na Europa para tentar ouvir propostas, né? Tem interesse da França, de clubes da França, o Fenerbahçe da Turquia, de clubes da Premier League, né, que já fizeram proposta para ele, que o Corinthians negou inicialmente. Existe uma expectativa, né, do Augusto Melo de arrecadar pelo menos 25 milhões de euros pelo Wesley, mas vai ser muito difícil, né? Eu diria que se chegar a 18 é capaz de vender. O Corinthians tem uma meta, não sabe se vai conseguir vender outro jogador na janela. O Wesley me parece muito claro que quer sair do Corinthians, que já cansou das críticas recebidas, né? E também da não escalação do técnico, do novo técnico Ramon Dias no seu futebol, né? Ele tem jogado menos do que vinha jogando com o Antônio Oliveira, então ele está bem desgostoso, assim, né? Até onde eu sei, e está pedindo para ser negociado realmente, mas aí
né, tem que arcar com todos os custos. Aí o Corinthians tem que ser ressarcido de vender um jogador que, embora a torcida brigue, lamente, né, porque às vezes a tomada de decisão dele não é a melhor, é um ativo importante do clube. Então, se ele não for jogar no time titular, que ele seja vendido e por um bom valor. São negócios do Corinthians, com a perspectiva muito boa das chegadas do Gonçalo Plata, do Gustavo Cuejar, de um outro centroavante que a gente ainda não sabe quem é, e também da saída do Wesley, movimentando a fotografia do time, do elenco, para o restante da temporada. E aí? Gostam? Agradam esses nomes? Quem seria esse centroavante, hein? Vocês têm sugestões? Bota aqui nos comentários. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau. Tchau, Chico. Obrigado pelas informações. E, Chico, enquanto você falava, o Matias Nascimento, que é da Lapa, está dizendo aqui que é fã da Rádio Futebol e curte também os seus conteúdos, viu, Chico? O Matias está dizendo aqui, é isso que precisamos. Jogadores que têm vontade de jogar no Corinthians, Gonzalo Prata, né, e o Coelho, também pode ser até o Alex Arce. O Valtinho diz o seguinte, Chico, você é monstro. Está dizendo aqui que também tem elogiado você, o que você está dizendo aí, se o Corinthians seguir vai ser muito bom. O Paulo Oliveira mora no Jardim São Paulo. O Chico, você tem muita informação, eu não perco um conteúdo. Obrigado, Paulo, pelo carinho da audiência também. Esse é Paulo Oliveira, tem outro abaixo, o Paulo César. O Paulo mora no Mandaqui, torcedor do Corinthians, só que está indo para a Baixada passar o fim de semana. Ih, rapaz, eu acabei de chegar de São Paulo, tá uma chuva, o Paulo César. Impressionante, cara. Então vai com calma na estrada aí, eu sei que você está ouvindo no caminho, né? Diz que está chegando em São Paulo nesse momento, indo para a Baixada. Está dizendo o seguinte, Chico, ele ficaria inventando notícias e likes para trazer jogadores. O Corinthians está negociando de uma forma diferente. O Fabiano da Silva, Fabiano mora em Araçatuba, torcedor do Corinthians. Está dizendo aqui que agora que ele conseguiu ouvir a Rádio Futebol e pegou o comecinho do Boletim da Bola. Um abraço para você, Fabiano Silva. Está no interior de São Paulo. Bem, vamos ao Nordeste brasileiro? O Sport está se preparando aí. Aliás, o Sport que é um novo treinador e deve colocar contra o Amazonas. O jogo vai ser amanhã, né, Zerão? Lá na Arena. O nosso querido Roberto Nascimento está na ponta da linha. Diga lá, Roberto. Olha o time que o técnico Guto Ferreira deve colocar em campo amanhã contra a equipe do Amazonas pela Série B do Campeonato Brasileiro no início do retorno. Tem mudança na zaga, no meio-campo e no ataque. Tem novidade. Eu achei um time realmente compacto, né? Um time com uma linha de marcação alta, uma transição muito veloz e atacantes para finalização. A gente vai compartilhar aqui essa escalação, que deve ser o time do Sport para o jogo de amanhã, e claro que você vai dar a sua opinião também aqui no vídeo. Antes de falar da escalação, mais de 15 mil ingressos vendidos, o Sport realmente fazendo um trabalho importante, que a presença do torcedor eu acho que é fundamental, né? O Guto, inclusive, fez um vídeo aí nas redes sociais do Sport, quer fazer essa interação, essa conexão com o torcedor, né? Acho que é importante ter a participação do torcedor apoiando. É uma nova equipe com uma nova roupagem, né? Com um novo esquema, com novos jogadores, vale salientar. E assim, o Guto estreou com um resultado muito importante diante do Santos na Vila em 1-1 e agora joga em casa contra a equipe do Amazonas. Teoricamente, o Sport é favorito, mas é óbvio que o jogo é jogado. E tem que jogar bola, tem que ser realmente uma equipe focada para buscar o resultado positivo, que é muito importante nessa largada do segundo turno. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Pois é, o zagueiro Alisson foi apresentado ontem, né? Já está à disposição, regularizado ele, o Wellington Silva, o Di Plácido já jogou, o Igor Caruso também já jogou, então deve ter uma formação diferente. O Lucas Lima cumpriu suspensão automática, aliás, ele aproveitou, né, para tomar o terceiro cartão amarelo, já que no contrato ele não poderia atuar contra a equipe do Santos. Ele aproveitou, tomou o terceiro cartão amarelo, cumpriu a suspensão e está de volta ao time. Esse QR Code era a Bet Nacional, que é parceira aqui do nosso canal. Aponte a câmera do seu smartphone, do seu celular para esse QR Code, entre e se cadastre. Hoje é dia de fazer sua profecia, então profetiza na Bet Nacional. As melhores cotações, jogos ao vivo, tecnologia para parar o jogo, 100% seguro e confiável.
Tem um link na descrição do vídeo, QR Code e o link, você entra, se cadastra com o código RNTV e profetiza à vontade. Na bet do Vinícius Júnior, a bet da Ludmilla, a bet do Galvão Bueno, a bet do Brasil. Aposte com responsabilidade, hein? Bom, o que você acha desse time? Kaique França no gol. Na lateral direita, o Di Plasto, que entrou no jogo passado no lugar do Palácio, que foi acabou se contundindo, né? E aí ele entrou no jogo passado e para mim deu conta do recado. Aí a zaga, o Alisson, o novo zagueiro, o Alisson Santos, tá? Que tem 33 anos, foi apresentado, já está regularizado. O Luciano Castan e na esquerda o Igor Cariús. Vamos lá para o sistema defensivo, você concorda? Kaique França, Di Plasto, Alisson Santos, tá? Não é o Alisson Cassiano, Alisson Santos, Luciano Castan e Igor Cariús. Sistema defensivo. Meio campo, Felipe, eu sei que tem muita gente que vai questionar, Roberto, Felipe, só tem Felipe, só tem volante Felipe. Felipe, acho que o Sport ainda está devendo a contratação de volante. Então Felipe, Fabrício Domingues e Lucas Lima. E o ataque, cara, Christian Barleta, ó que ataque, Christian Barleta, Gustavo Coutinho e o Wellington Silva. O que é que você achou do time? Você pode dizer, mas Roberto, mas o Wellington Silva tem a mesma característica do Gustavo Coutinho. Eu acho que dá para jogar os dois juntos, como dá para jogar o Zé Roberto, tá? Mas acho que pela motivação, pelo momento que está chegando o Wellington Silva, pode ser que ele comece jogando. Não sei se isso vai acontecer. Eu falei que deve ser essa formação, porque é uma formação que até o torcedor mesmo já conversou sobre isso aqui no canal. Então um ataque com Christian Barleta, Gustavo Coutinho e o Wellington Silva. O Wellington Silva fazendo a função mais caindo pelo lado esquerdo e o Gustavo Coutinho mais centralizado ou vice-versa, flutuando um pouco ali na entrada da área. O Lucas Lima, que é o cara que vai fazer essa transição, essa ligação, né, do meio para o ataque. Uma defesa mais compacta, né? O Di Plasto é um jogador que ele marca bastante, apesar de ser muito agressivo, né? A gente sabe disso. O Igor Cariús nem se fala, né? Um jogador realmente que vai e volta o tempo todo, mas tem a característica de ir para frente, né? De ter essa velocidade, de ter esse arranque. Então acho que dá para o Sport colocar esse time. E aí sim tem opções. Aí você vai falar, o Leni Lobato vai ficar fora? Bom, aí é uma questão para o Guto Ferreira. Se ele vai colocar o Leni Lobato, se ele coloca o Wellington Silva, se ele coloca o Zé Roberto, já tem opção. Tem ou não tem? Fala aí, Zé Roberto para mexer um pouco com o time no segundo tempo ou até no começo, não sei. O Leni Lobato também é um jogador para mexer com o time na frente ali, tá? Outro jogador que dá uma característica diferente. Além disso tem o Tite Ortiz, né, que de vez em quando entra bem, pode ser também um jogador que ajude bastante esse time do Sport. Então são jogadores com qualidade. Você tem outro cara que para mim também é um diferencial no vigor físico, na qualidade de ataque, que é o Filipinho. Aí você vai ter outra opção, que são dobras. Você pode fazer uma dobra na esquerda. Na direita não pode ainda, porque o Palácio está contundido, mas na esquerda você pode fazer dobra. Você pode fazer uma dobra com o Filipinho e com o Igor Cariús, né, alternando, um vai, outro fica, tal, e vai por aí. São opções do técnico Guto Ferreira, são melhores opções. Aliás, tem muita gente até que questiona, eu sempre vejo os comentários aqui no canal, nos vídeos, para Roberto, no momento em que o Sport estava com um time melhor, o treinador argentino saiu. Bom, não só foi isso, né? Sim, é óbvio que ele não conseguiu nesse tempo dar uma consistência, né? Uma consistência linear, ou seja, o time oscilava muito. Então, essa chegada do Guto é porque o Guto conhece, o Guto já treinou o Sport, já subiu com o Sport, já foi campeão com o Sport, então tem toda essa atmosfera diferenciada no Sport. Agora, ele tem que fazer o time jogar. A propósito, né, já tem jogo nessa sexta-feira da Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, pense, só tem jogo bom, meu amigo, nessa sexta-feira. Eu vou aqui compartilhar com vocês os jogos dessa sexta-feira, porque vale a pena você acompanhar. São jogos interessantes que eu acho que o torcedor do Sport tem que secar agora não, tá, torcedor? Não tem que secar não, mas tem que assistir os jogos para ver. Olha a rodada como é que vai começar. Às 19h15 tem Avaí e Operário, duas equipes que já estiveram no G4. Aí tem esse jogão aqui, ó, às 8 da noite, Paysandu e Santos. Que jogo é esse, hein? O Hélio dos Anjos com um time lá pra cima do Santos,
No Mangueirão o jogo, hein? No Mangueirão. Aí às 9 horas tem Mirassol e Brusque. Mirassol super, hiper, mega favorito. Tá no G4, a equipe do Mirassol. E às 9h30 da noite tem América, que também briga por G4, tá na 5ª colocação, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Então são os 4 jogos aqui. O Avaí hoje tem 25 pontos. Se ele vencer o Operário, vai a 28. Então nem chega perto, vai ficar aqui pelo 9º lugar aqui. Já o Operário tem 29. Se o Operário ganha 32, já entra no G4 nessa sexta-feira, hein? O Paysandu tá aqui embaixo. O Paysandu tá longe, mas o Santos, se vencer 37, abre uma vantagem imensa de 7 pontos sobre o Vila Nova. E o América se vencer tá no G4 também. O América joga contra o Botafogo. Se o América vencer, o América vai a 33 pontos, só que 8 vitórias, não passa o Novo Horizontino, que tem 9. Então aqui o bicho vai pegar. São 3 jogos importantes: o Operário, que joga contra o Avaí, o Santos, o Mirassol, que joga contra a equipe do Brusque, e o América, que joga contra o Botafogo. Quer dizer, essas equipes podem mudar aqui a característica desse G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. O Sport só joga no sábado, né, contra a equipe do Amazonas, na Arena de Pernambuco, às 17 horas, então, e com a obrigação de vencer. O Sport venceu o jogo lá 3-2, não foi fácil, vocês sabem, né? Mas o Amazonas está aqui na 13ª colocação, é isso mesmo, né? Aqui, ó, 13º lugar para o Amazonas, com 24 pontos. Se ganhar, vai a 27 e vai para aqui, ó. Mas acho que não. Acho que o Sport, a tendência, na minha opinião, que o Sport seja dominante, vá propor o jogo e ganhe o jogo bem. Eu acho que o Sport, a tendência do Sport possa ganhar um jogo bem. Uma teoria do que o Sport pode fazer com essa motivação, vindo de um grande resultado fora de casa contra o Santos. Então tudo isso a gente coloca em campo, né? Coloca em campo esse momento da equipe do Sport Clube do Recife, tá bom? Com a chegada do novo técnico, Couto Ferreira, que faz a estreia em casa, diante da torcida, no comando da equipe do Sport. Ele estreou fora, agora estreia em casa. E aí? Gostou do time do Sport? Gostou da escalação? Você mudaria alguém? Tiraria alguém? Colocaria alguém? Faça o seu comentário, mas deixa aqui o like, o joinha, o gostei, dê essa moral, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, vai em compartilhar, copia o link, joga aí nos grupos de WhatsApp, no seu Facebook, no seu Twitter. Fala pra todo mundo no nosso canal, youtube.com/Roberto Nascimento TV. Fica na paz de Deus, grande abraço, muito obrigado. Tchau, pessoal. Legal, Roberto. Muito bem, Roberto. Eu vi alguns comentários aqui. O Carlos Leandro, que mora em Recife, diz que é fã da Rádio Futebol, acompanha já você há um tempão. Guto tem muitas opções variáveis, isso é bom, tá dizendo o Carlos Leandro. O Wilton mora no Rio de Janeiro, ele mora em Niterói, tá inclusive chegando em casa agora e está ouvindo a programação, diz que atravessou aí a ponte Rio-Niterói ouvindo o Boletim da Bola. Um abraço para você, Wilton. Gostei muito da escalação, Roberto, o time é muito técnico e ataque rápido. Vamos com tudo nesse retorno, fazer uma bela campanha e brigar pelo título. Obrigado, Wilson. Boa chegada em casa aí em Niterói. Ele torce pro Sport. Ô, meu garoto, obrigado aí pela audiência. Bem, Boletim da Bola prossegue com informações importantes. A gente ouviu o Corinthians, a gente ouviu também o Roberto, o capitão Hidalgo na abertura do nosso Boletim da Bola. Deixa eu saber do Hélio. Eu acho que o Hélio ouviu muito bem o que o Hidalgo falou e nós fizemos aqui um comentário. O assunto deve ser esse pro fim de semana, hein, Hélio? Um abraço para você. Olha, Jarbas Duarte, o importante de tudo desse campeonato brasileiro tem sido as reclamações quanto a arbitragens. O Wilton José da Costa, que é o árbitro de Goiânia, tem apitado muitos jogos importantes, especialmente jogos do Palmeiras. E numa partida em que ele apitou, a presidente, a Leila, foi reclamar na CBF dizendo que não gostaria que o Wilton voltasse a apitar jogo do Palmeiras. E qual não foi a surpresa para o time do Palmeiras? Que ele foi escalado para o próximo jogo do time alviverde. Aí houve reclamação geral, a presidente dizendo que a CBF está perseguindo o Palmeiras, o treinador também desce a boca na Confederação Brasileira de Futebol, mas de outra maneira, porque pode ser punido.
Então está esse diz que não diz que, essas reclamações todas. Outros dizem que o Klaus é um apitador do Palmeiras, apareceu a charge dele dizendo que ele perguntando para a Leila se expulsaria o Abel ou expulsaria o jogador do Palmeiras. Quando ela falou, eu prefiro que expulse o Abel. Tudo brincadeira, mas naquele sarro que tira os torcedores das todas as equipes. Uns dizem que o Corinthians deixou de ser o time do apito, o queridinho do apito, e o Palmeiras passou a ser. Outros dizem que a CBF escala juízes para prejudicar o Flamengo porque não quer dar o prêmio ou o título da Confederação Brasileira de Futebol, o Campeonato Brasileiro, para o time do Flamengo. Então, as reclamações continuam de arbitragem. Quando o time ganha, pode acontecer muitos erros na arbitragem. Ninguém reclama. Quando o time perde, aí vem as reclamações, dizendo que aquela outra equipe foi favorecida. Vamos torcer para que as arbitragens acertem, porque todo jogo você vê a arbitragem errada. É pênalti marcado, pênalti inexistente, é falta marcada inexistente, é cartão vermelho inexistente. Tudo isso vai acarretando desconfiança de que o campeonato poderia estar destinado a uma agremiação queridinha da Confederação Brasileira de Futebol. Eu continuo achando que não. Erros humanos que acontecem e muito mais. Erros do VAR. O VAR é que está sendo um entrave nesse campeonato brasileiro, como foi no campeonato passado. Escalam árbitros que não estão preparados para manejar o VAR. E o VAR seria um instrumento de ajuda para os árbitros e não um instrumento de preocupação nas decisões tomadas no gramado. Vamos esperar que essa rodada seja bem disputada, a rodada que virá no final de semana, amanhã, sábado e domingo, e que as arbitragens passam desapercebidas, porque só assim é que a arbitragem fica correta em qualquer espetáculo de futebol, viu, Jarbas? Muito bem, Hélio. Eu até fiz uma pesquisa aqui, o que se falou nas últimas horas sobre arbitragem, eu achei interessante na pesquisa que eu fiz, porque nas últimas horas, Hélio, e você, Dal, que falou sobre isso também, a arbitragem brasileira tem sido alvo de muitas críticas, né, e polêmicas, o que é mais complicado. Um dos principais pontos foi isso que você citou aí, a discórdia, né, a demora na decisão do VAR, que tem irritado não só nós da imprensa, como os jogadores, e principalmente quem paga, que é o torcedor. Está interrompendo muito o ritmo do jogo. Essa lentidão que é comparada de forma desfavorável ao que ocorre lá fora, mas você está comparando com lá fora de novo? Sim, a gente tem que ter uma base, porque lá as revisões são mais rápidas, mais eficientes. E além disso, você que acompanha aqui o nosso Boletim da Bola, a suspeita de envolvimento, né, de árbitros em esquemas de apostas tem gerado também uma desconfiança em cada atitude do árbitro. E aí o que acontece com a CBF? Continua negando. As decisões controversas que a gente ouve por aí, o Hélio, e que estão acontecendo em campo, alimentam o quê? Essa teoria que estão falando aí, que há uma pressão crescente para maior transparência e melhoria no sistema de arbitragem. É o que a gente espera, porque essas reclamações recentes incluem erros de arbitragem em partidas específicas, com as polêmicas de expulsões, marcações de falta sem critério consistente. Aliás, esse fator está gerando um clima de insatisfação generalizada entre os clubes e também entre os torcedores. Vamos ver o que vai acontecer no fim de semana. Opa, tem uma notícia triste aí no Fluminense, né? O Fluminense vai perder um grande jogador para a próxima partida do fim de semana e o Mano vai ter que mexer. Deixa eu saber do Rodrigo Dias, está na ponta da linha, direto do Rio. O assunto é Fluminense. Diga lá, Rodrigo. Olha aqui, informação ruim para o torcedor do Fluminense, informação ruim para o técnico Mano Menezes. O Fluminense tem um desfalque importante para o clássico deste sábado contra o Vasco. Depois da vinheta a gente vem com as informações para vocês. Está no ar o canal Ligados no Flu, o canal de notícias da torcida tricolor, com a apresentação do jornalista Rodrigo Dias. Um grande abraço a todos, obrigado pela presença, pela audiência mais uma vez aqui no canal Ligados no Flu. A gente chega para te atualizar com as notícias do campeão da América de 2023, que amanhã tem clássico contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro no estádio Newton Santos, jogo às 9h30 da noite, torcida tricolor
vai ter direito a 10% da carga de ingressos, mas precisa comparecer, precisa marcar presença nesse jogo de amanhã, que é muito importante para que o Fluminense possa sair da zona de rebaixamento. Uma vitória amanhã, o Fluminense, dependendo de outros resultados, né, já sai da zona de rebaixamento e já começa a mirar outros objetivos dentro do Campeonato Brasileiro. Então, importantíssima vitória amanhã, importantíssima a presença do torcedor tricolor amanhã no estádio Newton Santos. Quero pedir, antes de trazer as informações para vocês, pedir a você que está acompanhando aqui o nosso canal para deixar o seu like, é muito importante. Você também que não está inscrito ainda, fazer a sua inscrição aqui no nosso canal também vai me ajudar bastante e o YouTube vai te notificar sempre que a gente postar um vídeo novo. Vamos direto para a notícia e depois eu faço uma observação para vocês aqui bem importante sobre a notícia que foi divulgada pelo Marcelo Neves. Ontem eu fiquei sabendo dessa informação de que o Serna tinha sentido após o jogo contra o Juventude. Mas a minha fonte pediu para aguardar o resultado do exame para depois fazer a divulgação. Né? Não tinha ainda o resultado do exame quando eu fiquei sabendo da notícia de que o Serna tinha sentido um desconforto depois, durante, na verdade, né, o jogo contra o Juventude pela Copa do Brasil. Mas vamos trazer a notícia que o Marcelo Neves no Globo, no site GE, né, trouxe, e aí depois eu completo o que eu estava falando aqui. Vamos mostrar então a matéria do site GE, assinada pelo Marcelo Neves e pelo Edgar Maciel de Sá. Kevin Serna sente incômodo na panturrilha e desfalca o Fluminense contra o Vasco. O Fluminense terá um desfalque importante para a partida contra o Vasco neste sábado no Newton Santos pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia Kevin Serna reclamou de um incômodo na panturrilha após uma atividade no CT Carlos Castilho e não será relacionado para o clássico. Serna realizou exames médicos que não detectaram uma lesão no local, porém a decisão foi de preservá-lo contra o Vasco para não correr o risco de o incômodo se tornar um problema maior e assim perdê-lo por mais tempo. O colombiano sequer participou da atividade desta sexta-feira. A tendência é que ele retorne contra o Grêmio na próxima terça-feira pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Tudo dependerá da sua evolução física. Para a partida contra o Vasco, a opção imediata é a entrada de Keno. O técnico Mano Menezes também pode optar por um esquema com 3 volantes. Bom, pessoal, pela minha apuração, a informação que eu tenho é de que essa contusão aconteceu, na verdade, ele sentiu, né, esse desconforto na panturrilha, esse incômodo na panturrilha, durante o jogo contra o Juventude. Mas, né, independente se foi durante o jogo, se foi no treino, isso aí não muda muito os fatos. Né? O negócio é que o Kevin Serna está fora do jogo de amanhã contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. É um desfalque importante, é um desfalque considerável, porque ele estava bem encaixado ali no esquema do Mano Menezes, apesar de não ter, né, feito um bom primeiro tempo diante do Juventude, ele vinha sendo importante. Contra o Bragantino, ele, né, fez um bom jogo, contra o Bahia também, contra o Palmeiras deu assistência, enfim, vinha sendo um jogador que vinha aproveitando essa oportunidade de ser titular e vinha jogando bem, vinha agradando o torcedor, vinha agradando também ao técnico Mano Menezes, e agora, né, acabou de chegar, já, né, acabou ficando de fora, vai ficar de fora por desfalque, por contusão. Não chega, como a gente trouxe aí a informação do site GE, né, não foi constatada uma lesão, né, é um desconforto, na verdade, né, eu falei contusão, mas falei errado. Sentiu ali esse desconforto na panturrilha e foi melhor, a comissão técnica achou melhor preservar o jogador, não forçar, para justamente não acontecer uma lesão com o Kevin Serna. De qualquer forma, é um desfalque, é um jogador importante e que o Mano Menezes agora vai ter que encontrar uma maneira do Fluminense jogar. Eu acredito, né, a tendência, se ele repetir a substituição que ele fez no intervalo do jogo contra o Juventude, quem deve entrar é o Keno. Apesar do torcedor estar na bronca com o Keno, apesar dele ter feito o gesto lá, né, depois do gol, a tendência é que ele seja escalado. Né? O Mano Menezes deve escalar o Keno para jogar no ataque, ao lado do Arias e do Cauã Elias. A não ser que ele faça uma opção por um meio-campo mais reforçado. Nonato, quem sabe Alexander, talvez o Lima, que também entrou bem, né, no jogo contra o Juventude, é uma outra opção. Então, o Mano Menezes vai
vai tentar aí armar o time. Eu vou mostrar aqui para vocês qual o provável Fluminense, então, para esse jogo, se for com o Keno. Eu diria que a probabilidade maior hoje é que o Mano Menezes escale o time com o Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e o Diogo Barbosa, André Martinelli Ganso, Arias, Keno e o Cauã Elias. Essa é a tendência. Só, gente, que eu trouxe no meu outro vídeo de hoje, quem não assistiu, vou deixar o card aqui em cima, o Mano Menezes tem que tomar uma decisão. Porque se ele escalar hoje, aliás, né, neste sábado, o Thiago Silva, na terça-feira contra o Grêmio, ele vai precisar poupar. Porque o Thiago Silva, ele precisa, se ele jogar 2, 3 jogos, ele precisa de um descanso. O corpo dele pede esse descanso. Então o Mano vai ter que decidir. Ou o Thiago Silva descansa agora, contra o Vasco, ou descansa contra o Grêmio na Libertadores. E a prioridade do Fluminense são duas, né, nesse momento. Escapar do rebaixamento e continuar se classificando na Libertadores, porque depende financeiramente do dinheiro que a Conmebol paga de premiação. Então o Mano vai ter que tomar uma decisão. Pode ser que a gente tenha essa mudança, a saída do Thiago Silva para a entrada de um outro zagueiro. Antônio Carlos, será? Seria a estreia do Inácio? Agora, se o Thiago Silva jogar na terça-feira, o Mano vai ter que fazer essa decisão de repente poupar o Thiago Silva por causa, né, dessa necessidade do jogador descansar. O Fluminense nos últimos 40 dias disputou 10 jogos em 40 dias, sendo 6 fora de casa. Uma maratona muito grande. Então, vamos ver como é que o Mano Menezes vai administrar o desfalque do Serna, como é que vai administrar a questão, né, de descanso de jogadores importantes, como o caso do Thiago Silva, porque a sequência é pesada, é dura, e o Fluminense precisa de todo mundo inteiro, né, e 100% para poder sobreviver no Campeonato Brasileiro e continuar na luta pelo bicampeonato da Libertadores da América. Meus amigos, é isso. Obrigado pela presença, pela audiência. Grande abraço e até a próxima. Um abraço para você também, viu, Rodrigo Dias? Falando do Fluminense, aqui no nosso Boletim da Bola. O Nelson Mendes é da Bahia. Ele é torcedor do Bahia e está ouvindo a gente aqui. Um abraço para você, viu, Nelsinho? Obrigado, cara. Luciano Cruz, torcedor do Fluminense. Mora pertinho das Laranjeiras e está ouvindo a gente aqui. Está dizendo aqui um abraço para o Roberto, para nós aqui da Rádio Futebol. Acho que o jogo vai ser realmente muito bom. O Antônio Luiz Rebel, ele mora em Niterói, é torcedor do Fluminense, também está ouvindo a gente. Amanhã, o principal, o Thiago Silva, ele não se machucando, vai ser legal. Serna é fundamental para ser função de Arias no lado esquerdo, ponta e meia no mesmo tempo. Obrigado, Antônio. Antônio está dizendo aqui que é fã também do nosso Boletim da Bola. Achou a gente dias desses aí, não foi, Zerão? Estamos falando do Fluminense, lá na Rádio Futebol. Pera aí que eu vou ouvir. Obrigado, Antônio. Foi legal saber esse recado teu aí. Bem, do Nordeste brasileiro, passamos no Rio, né? Agora vamos para o sul do Brasil. O Alex Bagé está na ponta da linha. O Grêmio está fazendo investimento importante na comissão técnica. Eu falo ou você fala, hein, Bagé? Deixa que eu falo. Tudo bem, galera? De volta aqui no canal e quero falar sobre um assunto que virou meio que uma dúvida do torcedor do Grêmio, né? Porque no último jogo, quando nós fomos eliminados na Copa do Brasil para o Corinthians, chamou a atenção que não estava como auxiliar na casa-mata do Renato o Alexandre Mendes, e sim o James Freitas, que é um baita de um profissional e foi uma contratação bancada pelo presidente Alberto Guerra, pela direção de futebol do Grêmio. Mas vamos falar como é que esse protagonismo que começa a ganhar o James Freitas, e para mim é um grande acerto da direção de futebol. E o que isso pode ter a ver diretamente com o Renato? E será que é contrária à vontade do Renato ou não? Vamos falar sobre tudo isso? Te inscreve no canal, dá aquele like, porque eu chego depois da vinheta para atualizar as informações do Grêmio. Nesse vídeo eu quero falar da Mais Ágil Assessoria, porque é o escritório capacitado para te ajudar a resgatar o teu saldo de FGTS que está parado lá no banco. Daqui a pouco tu tá precisando de dinheiro, não sabe de onde vai tirar, e tem um dinheiro que é teu, que está no banco, que é o teu saldo de FGTS, mas que precisa alguém com expertise para conseguir te ajudar nesse resgate. Vai aqui, ó, na descrição do vídeo, clica no link, aí tu fala diretamente com a equipe da Mais Ágil Assessoria.
Eles têm muitos anos de expertise, eles vão fazer com que com a rapidez, rapidamente chegue para ti esse dinheiro e principalmente com segurança e sem nenhuma burocracia. Fala aí com a equipe da Mais Ágil Assessoria. Bom, vamos lá. O James Freitas, ele é um auxiliar técnico. Ele é um auxiliar técnico que ele teve muito sucesso no Grêmio. Eu pego sempre um jogador específico que quase ninguém conhecia. Daqui a pouco ele surge num Grenal lá no Beira-Rio, se eu não me engano. O Grêmio era comandado pelo Filipão, e o presidente era o presidente Fábio Koff. O presidente Fábio Koff chegou e disse assim, tem que botar o Wallace. Ninguém conhecia o Wallace. O Filipão botou o Wallace de titular num Grenal, ele botou um jogo no bolso, nunca mais saiu do time, multicampeão com o Grêmio, vendido para o futebol europeu, campeão medalhista olímpico lá em 2016, na então primeira medalha olímpica de ouro do futebol do Brasil. O Wallace, quando ele chega no Grêmio, ele era um camisa 10. Ele é criado como volante pelas mãos do James Freitas, que conhece muito futebol. Só que o James Freitas, ele chega e ele é o cara do riscado. Ele é o cara que dá opinião, ele é o cara que se posiciona no treinamento. A gente vê pelas imagens da TV Grêmio que ele está o tempo inteiro gesticulando, conversando com os jogadores. É um conhecedor de futebol. E ele começa a assumir um protagonismo importantíssimo no Grêmio. Porque a gente sabe que treinador, mesmo sendo o Renato, ele naturalmente ele tem uma situação de comando, mas ele tem uma situação de... Se o Renato sai do Grêmio, por exemplo, o Grêmio não tem comissão técnica. O Grêmio vai ter que buscar um preparador, o Grêmio vai ter que buscar um auxiliar técnico, os auxiliares são todos do Renato. O que fez a direção de futebol? Pô, não vamos trazer um auxiliar fixo qualquer, tem que buscar o James Freitas. O James Freitas chegou. E pelo protagonismo e conhecimento que ele tem, ele naturalmente ultrapassou uma hierarquia. Hoje, o James Freitas está na casa-mata do Grêmio, e inclusive em alguns jogos, quando está o James Freitas, não está o Alexandre Mendes. E os senhores do outro lado da tela vão dizer assim, mas espera aí, isso pode ser normal, quando fica um auxiliar não fica o outro. E é normal, a informação que eu estou trazendo aqui é altamente positiva, mas já é um movimento da direção de futebol do Grêmio, colocando alguém do clube na casa-mata. Parabéns, presidente Alberto Guerra, Luiz Wagner Vivian e Antônio Brum. Porque isso era fundamental. O Grêmio precisa ter o seu próprio auxiliar técnico, principalmente sendo alguém capacitado para essa função. Eu tenho uma informação diferente do Diogo Rossi. O Diogo Rossi tem uma informação de que o James Freitas ele veio com o consentimento do Renato. Primeiro que o presidente Alberto Guerra não precisa do consentimento de ninguém. Agora, se ele trouxer alguém que seja com o consentimento do seu treinador, melhor, mas não passa pelo crivo do Renato. E tanto é verdade isso que eu estou dizendo, e a minha informação é diferente, ele não veio com o consentimento do Renato, que o Renato foi perguntado sobre isso, e fez questão de dizer que estava tudo bem. E é claro que o Renato não vai se posicionar de maneira diferente. Primeiro, porque é uma decisão da diretoria, e segundo, porque o James Freitas é capacitado para a função, e é isso que interessa. Mas o Grêmio, sim, tem na figura do James Freitas alguém com protagonismo, porque se o Renato, porventura, sai, ou o Renato é saído no final do ano, por exemplo, o Grêmio já tem por onde começar. O Grêmio não fica... vou usar um exemplo prático do co-irmão aqui, do rival Internacional. Quando o Cudê saiu, o Inter teve que disputar fase decisiva de Sul-Americana e de Copa do Brasil com o técnico do time Sub-20, porque não tinha o seu auxiliar próprio. O Grêmio tem um auxiliar extremamente capacitado. O James Freitas ganha um protagonismo importantíssimo e sendo ali também um posicionamento estratégico da direção do Grêmio. Não, o Renato continua com poderes, mas tem poderes que a direção já começa no bastidor a trabalhar. Parabéns pelas duas situações. Por mostrar que a direção precisa ter o comando e precisa ter um auxiliar do Grêmio e principalmente por ser um auxiliar extremamente capacitado. Te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Bagé. Legal, cara. Daqui a pouco a gente segue você com mais notícias no seu canal, Alex Bagé. Bagé, enquanto você falava, o Fabiano Assimato, ele mora em Canoas, torcedor do Grêmio, viu? Mas não adianta ter James Freitas, um cara inteligente. É James Freitas que chama, não é James, né? Um cara inteligente que entende, tem visão de futebol. E que hora ele mostrar um bom futebol, o dono do clube, o mestre vai chegar e derrubar eles. Sei lá, né, o Fabiano. O Adalberto mora em Porto Alegre.
Enfim, alguém que pensa e conhece futebol, tem comando e empatia. O Rude mora na Lapa, torcedor do Grêmio e ouvinte aqui da Rádio Futebol. O Grêmio é o maior time do mundo, consegue competir sem ter um treinador. E é isso há muito tempo. Abraço, Rude. Obrigado, meu garoto, pelas palavras aí. Bem, vamos falar um pouquinho do Vascão da Gama? Pois é, o Vasco está se preparando aí para a próxima partida. Atacante e zagueiro podem chegar. Quem seriam esses? Hein? O Mineirinho Vascaíno está na ponta da linha. Diga lá, Mineirinho. Salve, salve, família vascaína. Estamos chegando com mais informações do Vasco aqui no canal. Rita também chegou. A nossa sexta-feira, hoje dia 9 de agosto de 2024, trazendo para você os seguintes destaques. Vasco trabalha forte, vamos acompanhar imagens do último treino. São Paulo se classifica e agora temos definidos os quartas de final da Copa do Brasil. Como é que fala? Quartas finalistas? E as possíveis contratações de Maurício Lemos e Brian Rodrigues. Quem deixar o like vai ter uma boa notícia nesta sexta-feira. E bora de informação. Olha aí, o Vasco tem negociações avançadas para contratar o zagueiro Maurício Lemos, atualmente no Atlético Mineiro. O Galo não irá dificultar a liberação do jogador uruguaio de 28 anos. Essa informação é do Atenção Vascaínos. Em 2023 ele foi titular do time, fez 41 jogos, fez parte lá uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro. Na atual temporada jogou apenas 14 jogos, marcou 2 gols e perdeu espaço para a dupla Bruno Fux e Júnior Alonso, que é a dupla que vem sendo titular. Lemos chegaria para assumir uma vaga na zaga, setor que o Vasco precisa se reforçar. Quem também está na mira do Vasco é o atacante Brian Rodrigues, argentino, 24 anos, que está no América do México. Essa informação é do jornalista Lucas Pedrosa. Na última temporada, 2023-2024, lá é igual a temporada europeia, né? Se encerra no meio do ano. Ele fez 42 jogos, marcou 7 gols e deu 4 assistências. Um bom número, né? 11 participações em gols. Brian é acusado como cúmplice em um crime de violência sexual. Essa aqui é a polêmica, né? Contra uma mulher no México. Ainda é uma acusação, não existe condenação. O Vasco está ciente do assunto e caso ele seja condenado, o negócio se desfaz automaticamente, tá? O Vasco quer um empréstimo, porém com obrigação de compra. Esse empréstimo costuma dar certo porque, né, igual, por exemplo, fez com o empréstimo com obrigação de compra, o Hugo Moura. O Hugo Moura é um empréstimo com obrigação de compra. Outro jogador que o Vasco acabou liberando também, o Cleiton Silva, que foi agora para Portugal, também era um empréstimo com obrigação de compra. E eu quero a opinião de vocês sobre Maurício Lemos e Brian Rodrigues. Daqui a pouquinho eu dou a minha opinião. Pois é, aí, a quinta-feira foi de treino em preparação para o clássico deste sábado com o Fluminense. Os titulares fizeram um trabalho físico na academia e um treino leve no campo. O restante foi a campo e realizou atividades de finalização. O Paulinho e Jair, a gente viu o Paulinho ali, né? Seguem firme na recuperação, porém ainda com fisioterapia. Dimitri Payet vai se aproximando de sua melhor forma para jogar cada vez mais minutos nos jogos. A novidade é o zagueiro João Vitor, que está recuperado de lesão e voltou a treinar com os companheiros. Está aí a foto dele, ó. Ele será relacionado para o clássico, mas ainda deve começar no banco de reservas, entrando no decorrer da partida. O Vasco precisa da vitória para seguir dentro da zona de classificação da Sul-Americana e manter uma distância segura para a zona do rebaixamento. Na Copa do Brasil, São Paulo empatou em 0-0 com o Goiás fora de casa, havia vencido o primeiro jogo no Morumbis por 2-0 e avançou, garantindo a última vaga nas quartas de final. Classificados: Vasco, Flamengo, Atlético Paranaense, Corinthians,
Atlético Mineiro, Juventude, Bahia e São Paulo. E olha só, não vai fugir dessa pergunta, hein? Quem vocês querem pegar na próxima fase? Não vem com esse papinho não, de quem quer ser campeão não tem que escolher, isso é muito bonito. Mas eu quero saber agora, nas quartas de final, quem você gostaria de pegar, e já vou adiantar. Que venha o Corinthians de Dom Raton Dias. Eu já quero pegar o Ramon de cara. Vamos enfrentar o Corinthians. É um adversário possível do Vasco passar e chegar às semifinais. Quem tá comigo nessa? Bora comentar agora de Maurício Lemos e Brian Rodrigues. Cara, o Maurício Lemos eu acompanhei ele ano passado. Confesso que esse ano não vi muitos jogos do Galo ainda. Mas ano passado acompanhei bastante e é um bom zagueiro. Não vou falar que é o craque, o melhor zagueiro do planeta, pô, esse aí é foda, mas pra mim chega no Vasco pra ser titular, né? Tem que ver a questão física, não tô acompanhando, não sei como é que ele tá fisicamente, se ele tá parado, se não tá. Esse ano fez só 14 jogos, né? Talvez tenha que readquirir algum ritmo de jogo. Vamos ver. Eu tô na expectativa também para a volta do João Vitor, né? Que já vai ser um reforço caseiro de ótima serventia. Muito bem, Mineirinho. Obrigado pelas informações. Aí o Mineirinho fecha o nosso Boletim da Bola, edição dessa sexta-feira. Eu vou para um rápido intervalo da Betano, as emissoras que integram a rede FPI, volta à programação normal, mas a gente volta já, viu? Com a programação 24 horas do app mais interativo do Brasil. Um abraço. Até segunda, às 18 no Boletim da Bola. Brasileirão agora é Brasileirão Betano. Abra sua conta na Betano e receba até R$1.000 em bônus. Boletim da Bola.